No ar, mais um Revisitando o Placar. Primeiro, agradecendo a sua presença aqui com a gente. E aproveite, deixe o seu like, deixe o seu comentário e deixe também a sua sugestão para próximos programas do Revisitando. E tem inimigo entre aspas, né? Porque são todos amigos aqui da Placar, mas tem gente que fica falando assim, o Michelete faz o Revisitando Corinthians. Sempre dá um jeito de colocar o Corinthians no Revisitando. O sujeito ali na ponta, na minha ponta direita aqui, que eu tô na ponta esquerda, né? De você não, né? Eu tô na ponta direita, né? De quem tá vendo. Mas na ponta esquerda ali está o Felipe Facincani, e ele sempre fala isso daí, Revisitando Corinthians hoje e tal. Então hoje a gente trouxe um cara neutro, né? Que não tem identificação nenhuma com o Corinthians, praticamente não tem história no Corinthians, sou eu, é um neutro. cara que não tem nome nenhum no Corinthians. Eu sou neutro. Que é o Basílio, né? E eu deveria estender um tapete vermelho para o Basílio aqui. Sim. Porque o Basílio, olha, além de ser um cara sensacional, obviamente que eu tô brincando e tal, é um ser humano fantástico, sim, cara. Eu gosto muito do Basílio, é sempre uma emoção estar com ele aqui. Bazar, obrigado por estar aqui. Que é isso. Sempre com a gente aqui, é uma honra te receber aqui. Você que é o grande nome da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, mas também da Portuguesa também, né? Vamos contar toda a tua história aqui. Michelete, para mim é um orgulho, uma satisfação, ainda mais eu tô vendo aqui algumas fotos, né, via do Pelé ali na revista. Você vai ver fotos suas aqui. Eu fiquei muito emocionado, são pessoas marcantes, né? E o Placar tem uma história tão linda, não só na minha carreira, mas de muitos, né, que vocês trazem aqui para poder fazer a matéria. Mas eu que fico feliz por esse convite, já estava te devendo faz tempo, né? E agora aqui o Facincani, que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. E acompanhar né? Já viu o trabalho dele sendo desenvolvido, principalmente no Rio de Janeiro. Já cheguei brincando. Já chegou. E aí? O que você tá fazendo aqui? Pô, não vai voltar? Isso é gostoso. Pô, eu tô de intruso hoje aqui, porque é claro você que... Você nunca é intruso. Não, eu brinco sempre... que... Óbvio que pelo coração alviverde, como é que eu estou num programa com o Basílio e o Rogério Michelete? Mas você é um jornalista. Primeiro que eu fiz a questão de estar aqui hoje... É Sociedade Esportiva Por dois motivos, né? Vestindo preto e branco hoje, camisa da Placar preto e branco. A identificação tá boa, né? Então, assim, no âmbito temático, eu tô bem. Segundo, não só pela amizade ao Basílio, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho por ele, por amar a história do futebol, e quando a gente gosta de futebol, o clubismo fica de lado, a gente passa a respeitar o conteúdo, que é o mais importante, mas por um fator que pouca gente sabe, ou na verdade aqueles que não se lembram, eu devo a minha carreira ao Corinthians. Eu como repórter cobri o Corinthians durante 6 temporadas. Se não fosse a mídia, a divulgação, a popularidade, a audiência, o respeito que o clube sempre teve comigo, e é recíproco, né? Isso nunca entrou em cena, que o cara é palmeirense, tá no Corinthians, tá lá, vai zicar. Esqueçam isso. Isso nunca, graças a Deus, não entra na minha vida, porque eu acho que a nossa profissão, ela vai muito além só da nossa paixão. Ela tem que trabalhar com a razão e com o respeito, e em especial com o conteúdo. Então, Facincani, primeiro profissional, o homem que você era. Isso é o mais importante. Eu acho que, em primeiro lugar, vem o caráter, né? De você estar numa instituição tão respeitável, tão grande, e você aprender a conviver. Não é nem aprender a conviver, mas é você se relacionar com o que o outro lado te cede em termos de popularidade e representatividade. A gente ama né? futebol, né? Exato. É bom deixar bem claro isso daí, porque eu respeito muito a história do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Fui repórter, inclusive, do São Paulo no tempo da Jovem Pan também, cobria um tempo de São Paulo. Então a gente respeita muito e tem essa convivência com as pessoas e começa a admirar as pessoas isso muito também, gostoso, né? Normal, né? Porque você passa a conhecer... Torcer pelas pessoas, né? As pessoas, você passa a ter amizade, você passa a ter uma convivência como eu tive com o Basílio, não só dentro do Corinthians, mas depois trabalhamos juntos na Rádio Estadão, enfim. Então você passa a ter uma admiração ainda mais pelo rival e passa a olhar o outro lado com ainda mais grandeza daquilo que ele já é. Sim. Eu acho que isso é o que faz do futebol brasileiro ser tão tradicional. Por que que existe o futebol brasileiro e por que que figuras como o Basílio são tão importantes para a história desses clubes?
porque os rivais te observam pelo tamanho que você é e vice-versa. Se você passa a olhar um rival, né, rival, não. O verdadeiro rival é o cara que olha, que ele quer ganhar de você porque você é tão grande como ele, e é por isso que eu faço questão de estar aqui nesse programa. Então deixa eu aproveitar o gancho. Toca o barco. Eu vou aproveitar o gancho e falar pra vocês. Eu sou de uma geração que era tão gostoso, tão prazeroso, né? A gente jogava contra, principalmente São Paulo, Palmeiras e Santos, que a gente tinha amizade com todos os jogadores. Exato. Eu vou citar o do Palmeiras, que eu praticamente comecei na Portuguesa de Esporte juntamente com o Edu. Sim. E é gozado, sempre que havia esse jogo, a mãe dele fazia uma feijoada. Aí acabava o jogo e a gente se encontrava onde? 73. Ali. Aí não tá o Edu, né? O Edu já não estava aqui, já estava no Palmeiras. Já estava no Palmeiras, né? Esse daí é o que é o Edu foi praticamente campeão. Ponta direita, né? É, o ponta direita que foi do Palmeiras. Então, aí chegava na casa do Edu, aí você encontrava assim, uma infinidade de jogadores que terminavam o seu jogo, que vinha do interior, iam todos na casa do Edu. E a gente tomando uma cerveja, batendo papo, era tão gostoso, né? Que a gente comentava sobre como foi o jogo, como não foi, né? Quando jogou contra alguma coisa, mas sempre dentro de um respeito. Tanto é que você vê, depois de eu parar de jogar futebol, eu continuo com a mesma convivência. Vou te dar um exemplo, no Palmeiras, com o Tonhão, com o César Maluco, Leivinha, Dudu, Ademir da Guia, fazem parte dos nossos roteiros também, você entendeu? No São irmão Paulo, teu, é o também. Serginho Chulapa, que sempre... Esse daí sempre é um cabecinha meio duro, mas ele é um irmão pra mim, é meu compadre, meu compadre. E não jogou com você no Corinthians? Não jogou, porque ele você é bem fazia mais parte da novo do comissão que eu. técnica do Corinthians em 85 ou não? Já fazia parte quando ele joga no Corinthians, mas não jogou... É que nem ele falou, você. passou férias lá. Passou férias no Corinthians. Deixa a torcida saber que você tá falando isso, você vai ver uma coisa. É, que o Serginho é grande, né? Não, então, mas a gente tinha essa convivência. Então, por isso que, de repente, eu estranho muito hoje, né? Tanta rivalidade, que vocês coisa, que quando né? fazem uma cobertura e tudo, né? Poderia falar, pô, não dá pra mim fazer agora, vê se eu posso ligar pra casa dele. Hoje você faz até pelo celular, claro, você entendeu? E olha, hoje é uma dificuldade, tem que falar com o assessor do assessor. É a mala, entendeu? né? Uma malaiada que tá duro. Então eu acho que tira aquele brilhantismo de você trazer esse atleta para o povo que está nos vendo num momento como esse, você entendeu? Então eu acho muito estranho esse tipo de atitude. Eu vou, falando em atitude estranha, então já pegando essa foto, mas vamos fazer uma pergunta. Esse título foi dividido por uma... Pode falar a palavra? Olha, uma cagada do Armando arbitragem, Matos, né? Cagou ali que errou na contagem dos pênaltis. É que ele tinha um livro chamado Caminho Suave, ele só leu o Caminho Suave. Exatamente. A matemática... exato. Eu também não posso falar muito de matemática, mas Basílio, valeu a pena ter dividido o título ou tinha que ter mais um jogo, ter cancelado o que aconteceu pra ter um campeão de fato? Para nós, jogadores, nós gostaríamos que tivesse outro jogo. Porque a Portuguesa estava num momento só dela. Sim. A Portuguesa vinha vindo assim numa disputa de campeonato paulista, já tinha sido campeão pela Taça Paulista, né? Que foi contra o Palmeiras. Então, o melhor momento daquele instante era da Portuguesa. Mas aí, logicamente, os presidentes, junto com da federação também, entraram, foi decidido que todo mundo fala, foi no vestiário, não foi no vestiário, foi no banheiro do vestiário que eles conversaram, né? Foi pior. Então, ali então o termo usado pelo Facincani se encaixa perfeitamente. Tá correto, tá mais do que correto. Já que ele falou que foi uma C, Fácil. né? Foi decidido no banheiro, então tá tudo... Mas a gente gostaria que tivéssemos outro jogo, porque é lógico, né? O tape tá aí para mostrar. A Portuguesa teve 2 gols anulados. Um do Cabinho, né? Os 2 do Cabinho. Do Cabinho, né? Do Cabinho. Escala esse time aí, aproveita, Basílio. Em pé. Ali em cima, em pé, o Pescuma, né? Zecão, Badeco. Doutor Badeco. Doutor Ivan Manuel de Oliveira, vulgo Badequinho. Isidoro, Calegari e Cardoso. Xaxá, Enéas, Cabinho. Ali parece comigo, né? Eu sou mais novo que aquele cara ali, mas é o Basílio. E o Cinho.
E daí você e o Wilsinho foram para o Corinthians. Né? O Badeco também teve uma passagem também pelo Corinthians rápida, né? O Badeco começou, quando ele chegou em São Paulo... Do América, né? Do América ele veio para o Corinthians. Aí acabou não dando certo, ele voltou para o América. Aí no América ele foi aquele destaque assim, monumental. E a Portuguesa foi lá, acabou contratando. Que camisa linda, né? E é gozado que a Portuguesa, ela tinha assim, uma filosofia, né? Ela ia no interior e buscava os melhores jogadores que se destacavam durante um campeonato. Foi o caso do Calegari, foi o caso do Pescuma, ali o próprio Xaxá, que também tinha, acho que, brilhado na Portuguesa Santista, o Cabinho, que veio do América, de São José do Rio Preto. O oriundo da base e o Enéas. Da base ali é Enéas, eu, Ilcinho, Cardozinho, Isidoro, só. Os outros, era uma base forte da Portuguesa. Eles prata da casa, né? Eles mesclaram, porque a noite do Galo Bravo derrubou até o gato de cima do muro esse dia aí. Então acabou utilizando e mesclando com esses garotos que já foram Conta um pouco formados. da história da Noite do Galo Bravo, para quem não sabe. A Noite do Galo Bravo foi o seguinte, a Portuguesa tinha um jogo aqui no Parque Antártica, se eu não estou enganado não, eu tô com cabeça boa. Aí jogou contra o Sporting. Foi contra o Sporting. E a Portuguesa perdeu. Mas a Portuguesa tinha um super time, com Marinho Pérez, Samarone, Lorico, Ratinho, Piau. Era assim, nomes assim, de expressão assim, múltipla. Aí perderam o jogo, aí parece que os dirigentes saíram do Parque Antártico e foram para a sede no Canindé. E ali o Oswaldo Teixeira Duarte, presidente, junto com a diretoria, tomou-se a decisão que iriam se afastar 8 jogadores. E os 8, mais ou menos, dentro dessa filosofia que eu falei. Eram jogadores de expressões, medalhões. E aí afastou. E aí começou o quê? Começou Cobrou aquela até busca. Pro Marinho, que o Marinho era um baita zagueiro. Nossa, Marinho, Aí o Marinho, você vê que o Marinho foi pro Santos, acabou indo pra Europa. O Piau jogou no São Paulo, né? Foi pro São Paulo. O Samarone voltou pro Rio de Janeiro. Fluminense, né? Pro Fluminense. Ali o Lorico, que foi um grande destaque, pro acabou... Botafogo de Ribeirão. Exato, foi pro Botafogo de Ribeirão, depois ele foi, acho que pro Noroeste de Bauru também. Isso. Mas sempre sendo nomes de destaque. Então, aí tomando essa decisão, aí como que aconteceu? O treinador começou a fazer algumas mudanças. Aí ele teve que recorrer primeiro com a base. Aí ele começou a buscar a base, aí a Portuguesa começou a trazer alguns jogadores que já eram revelação pelo interior ou em outras equipes, e nisso foi formado esse time que praticamente acabou se consagrando campeão junto com o Santos. Mas foi... Eu particularmente como jogador, eu já tinha muitos anos de Portuguesa, eu tinha dito até para alguns, falei, olha, vai ser um ano muito difícil para a Portuguesa resgatar, mas não, foi tão rápido, foi ao contrário, porque com esses garotos que foram para o principal, todos eles aproveitaram a chance. E aí acabou sendo aquele destaque, por isso que chegou a ser campeão, justamente com essa mescla. Legal. Vamos virando a página, vamos mostrar mais um momento do Basílio na Portuguesa. Perdoa-me por me traíres. Ô Basílio, você era muito cobiçado, né, por rivais aí, e é uma coisa curiosa, né? Você vestiu a camisa do Corinthians antes de ser negociado. Nessa época, era perdoado, né? O jogador vestia a camisa do time rival. Ou não sei se vestiu a perdoa, camisa né? do Corinthians antes, sei lá, ó. Você vestiu a camisa do Corinthians e posou lá pra foto, inclusive do Santos. Você tem uma história muito curiosa com o Santos também, que o Santos praticamente fechou a tua contratação. Por pouco, você não é o Basílio do Corinthians, e sim seria o Basílio da Vila Belmiro, seria o Basílio do Santos. Conta essa história. Não, foi assim. Eu fui em 2 anos seguidos, eu tive conversando com a diretoria do Corinthians.
Almir de Almeida, que era o supervisor, ele que me recebeu. Agora eu posso falar, né? Foi por intermédio do Rivelino. O Rivelino, jogando com a Portuguesa, com a inauguração do Canindé, a Portuguesa levava sempre jogadores de destaque das suas equipes. Você via como era gostoso, né? O respeito que existia. Foi com o Carlos Alberto Torres, com da Silva, como é que é, não? Um que era do Palmeiras também, ele acabou sendo convidado. E aí no jogo com o Rivelino, eu tava tomando banho, aí ele falou assim: ei, neguinho, não quer ir pra lá não? Eu falei: demorou, né? Demorou, se vou. Ele falou: vou marcar um negócio aí, depois eles vão te procurar. E quem me procurou foi justamente o Orlando Monteiro Alves. Que é o pai do Adilson, que é o pai do Adilson. O pai do Adilson. Primeira. Aí nós fizemos uma preliminar que havia, né? Rodada dupla. E nós jogamos, acho que contra o Juventus na preliminar. E depois jogava Corinthians, um outro time. Aí eu falei: vamos subir para assistir. Aí, poxa, eu sentei, tava assim, eu sentei aqui. Acho que o Badeco estava aqui e tinha mais um jogador aqui. Aí saiu um senhor aqui, dá licença. Aí empurrou para lá, sentou do meu lado e falou que daria para você dar um pulo no Parque São Jorge? Eu falei: mas é melhor falar com a diretoria. Ele falou: não, vamos lá, vamos acertar esse negócio primeiro. Aí eu foi na época de carnaval. Aí eu fui para a Portuguesa, no Corinthians. E tinha o salão, né, de baile, e eu entrei, mas ninguém percebeu que eu tava com um boné. Quer dizer, eu acho que ninguém percebeu, mas só eu. Sou tão espertão que cheguei na quarta-feira, eu sei o que eu passei. Boina, né, pra ser, a boina do invisível, né, do invisível, do homem invisível. Aí nisso, todo mundo indo pro lado direito, eu fui indo, aí no meio do jardim o cara falou: é ali, ó, vai entrar à esquerda. Aí eu entrei à esquerda, que a sala do departamento de futebol era ali embaixo, perto de onde é o Bar da Torre hoje. Sim. Aí eu entrei e tal, aí ele conversou, nós temos interesse. Eu falei: poxa, para mim melhor ainda, mas é melhor vocês falarem na Portuguesa. Ele falou: deixa que já está com a gente, nós vamos lá pedir para contratar você. Eu falei: olha, faz assim, eu não vou nem discutir valores, porque primeiro eu quero vir. Segundo, eu quero trazer meu pai que fala com vocês de finanças, que não é comigo. Aí: não, tá bom, a gente queria saber disso, se você queria vir, não, já pode deixar tudo assinado aí, assinado assim verbalmente. Aí eu fui embora, eu ia até pro salão. Aí eu falei assim: é melhor eu salão não do carnaval, já aproveitar, evitar a bagunça, né? Aí eu fui embora, entrei, peguei meu carro e fui embora. Aí foi a primeira vez que você pisou no Parque São Jorge aí? Foi a primeira vez. Que ano certinho esse daí? Você falou que demorou uns 2 anos a negociação? 7,3 mais ou menos, para 7,4. Depois do Paulista. Depois do Paulista. Então, aí eu cheguei para treinar, aí o roupeiro falou assim: não tem nada seu aqui, mandaram recolher seu material. Eu falei: a Portuguesa. Já deu problema. Será que os caras descobriram, né? Aí estão te esperando lá na sala. Aí eu fui para lá, chega lá, aquela mesa redonda, cheio de presidentes, dirigentes. E o OTD lá? Não. O OTD comandando. Tudo de cara feia. Eu falei: pô, mas será que o Corinthians só simplesmente quer contratar, né? Quer pagar. Aí nisso ele falou assim: quem te autorizou você a ir no Corinthians? Eu falei: eu? Ele falou: você. Você entrou lá na sala, viram você, sabe de que jeito você estava, assim, assado. Aí eu falei: não, eles conversaram comigo, se eu tinha interesse ou não. Eu falei que para mim seria ótimo, excelente, porque eu teria direito a uma porcentagem do meu passe, só isso daí que foi conversado. Mas quem tem que decidir são vocês aqui. Não está decidido nada, você vai sofrer uma multa, e não vai ficar sem treinar, tudo.
Falei, poxa, mas aí eu acho que eu não preciso ser punido dessa maneira. Não, mas vai ser punido dessa maneira e tal. E eles esbravejando, e os portugueses nervosos, resmungando. Porque também não queria negociar com o rival, né? Sempre considerou o Corinthians um exato. rival, Palmeiras um rival. Imagina. São Paulo um Aí rival. eu peguei, eu falei assim, não, tem que conversar com esse homem sozinho, não com esse monte de dirigente aí. Aí eu falei, mas depois eu posso falar com o senhor, doutor Oswaldo? Ele falou assim, aguarda aí. Aí eu fui lá, fiquei sentado lá, aí cada um que saía, você não faz isso, moleque, você é louco, moleque. Aí eu falava, eu posso ter errado, tá bom. Aí eu entrei, falei, ô, doutor Oswaldo, me desculpa, poxa, eu agi até com uma ingenuidade de ter ido lá, mas eu falei que teria que vir aqui na Portuguesa, porque era só com vocês e tudo. Não, mas você não poderia ter feito isso, você não poderia ter ido lá. Eu falei, então o senhor há de me desculpar, porque eu estou assumindo o meu erro, tudo. Aí ele pegou o telefone, chamou o menino lá, vai lá com o Basílio, pega a roupa dele para ele treinar. Separado. Aí eu fui, tava treinando a parte lá. Aí passou 2 dias, os caras, não, volta ao normal. Aí voltei. Pô, passou mais um ano, lá vem o Corinthians de novo. O senhor Orlando, foi ele que bateu. Aí ele conseguiu, né? Ele falou assim, ó, já tá tudo encaminhado. Você vai vir para o Corinthians. Já sabemos do seu contrato que estava terminando, já sabemos que você não quer ficar, né? E você, era eu, Xaxá, mais 2 jogadores, né? E aí o doutor Oswaldo falou, não, tudo bem, podem procurar o clube que eu faço negócio. Quem apareceu primeiro? O Santos. O Santos, vamos mostrar então de novo aquela foto? Porque quase aparece o Basílio com a camisa do Santos 74 para 75, né, Basílio? Aí já o Pelé... Não, já é. Pelé tinha parado. Vamos abrir essa página? Não, página? ainda não, o Pelé estava em atividade. Foi em 75 que eu fui. Santos dava uma fortuna, 600 mil cruzeiros, mais o Brecha por você. Exatamente, então... Reportagem na Placar à época, hein? Mas só que aquela foto lá, eu já estava com a camisa do Corinthians. Eu já estava com a camisa quando eu fui contratado. Aí, nesse dia do Santos, que eu tirei com a foto da camisa, foi assim, ó, de manhã eu fui lá no banco, era o gerente do banco, que era o diretor, um senhor chamado Gandula. Ele foi autorizado pelo presidente, ele fechou um negócio comigo. E ele me deu um cheque. Ele pegou e me deu um cheque. Aí eu tô lá na Casa Verde, na casa da minha namorada e tal. Aí ela viu um barulho de carro, ela olhou lá, abriu a cortina e falou assim, seu pai. Eu falei, meu pai? Meu pai nunca veio atrás de mim. Pô, será que o pessoal do Santos ou a imprensa já foi falar com ele? Era um negócio que não poderia. Vazar, eu falei, né? Vazar. Aí nisso, meu pai desce de um carrão. Aí eu olhei, eu falei, pô, aquele cara ali é o Isidoro Mateus, né, que tava no carro. E o seu Orlando, eu falei, tia, como é que eu vou fazer agora? Já aí, tava com o cheque do Santos. Meu pai veio, tocou a campainha, eu já puxei meu pai assim, parinha, eu falei, pai, eu ia falar pro senhor. Ele falou, você não abre a boca, não fala nada, deixa eu falar. Aí ele falou, olha, eu fui lá falar com o doutor Oswaldo Teixeira Duarte. Ele falou para mim que ele tinha liberado, você acertou com o Santos, né? Mas para o Santos ele não vai te vender, porque existia o problema do Marinho Pérez, que saiu brigado e o Santos, eles acharam que o Marinho fez tudo errado, mas o Marinho acabou indo para o Santos. E que para o Santos ele não vai vender. Eu falei, não, pai, não faz, como é que eu vou fazer agora? Eu tô com um cheque aqui. Mostrei pro meu pai. Ele falou, então você trata de amanhã cedo procurar o diretor do Santos e devolver. E vamos comigo até a casa do Vicente Mateus. Aí eu fui, né? Cheguei lá, o seu Orlando falava assim, fica tranquilo, fica calmo. A gente sabe que você acertou com o Santos, mas o Santos não... O Corinthians está cobrindo a proposta do Santos, não tem problema nenhum. Bom, chegou lá, me apresentaram o Vicente Mateus, cumprimentei,
ficamos conversando, né? Sou Vicente falando do que era o Corinthians e tal. Aí eu falei, ó, da minha parte tá tudo ok, né? Porque parece que vocês já conversaram com meu pai. Tá bom. Então tá bom, tá tudo feito. Aí levantei e fui embora, mas não dormi à noite, né? Eu falei, mas como é que eu vou fazer para entregar esse cheque de novo? Olha, por mais que cedinho eu tava na porta do banco, ainda não tinha aberto. Aí nisso ele vem vindo. Aí eu fui em direção para ele, eu fui falar, ele falou, calma, eu já sei de tudo. E eu tava com o cheque na mão, né? Ele falou, calma, eu já sei de tudo. Meu presidente já me ligou, já avisou. E falou que com o Santos não, que ele tem uma briga pessoal e tal. Eu falei assim, olha, eu peço desculpa, porque eu deixei acertado com vocês, né? E eu tô vindo aqui devolver, te agradecer, obrigado pelo Santos ter se interessado. Isso o Pelé já tinha saído do Santos, né? Porque não, o Pelé tava lá ainda. Ah, é? Pelé tava, que o Pelé parou em 75 ou 74? É, que ele vai embora em 74, né? É, 74. O jogo de despedida dele, Santos e Ponte Preta. 7-4, né? Na Vila Belmiro. Isso. Então aí em 75 foi quando eu acabei me transferindo pro Corinthians. Mas foi esse o empecilho. Mas eu já tinha sido negociado sim com o Santos. Aí, por problemas políticos, aí voltaram atrás, aí meu pai falou, aí você vai ter que... Se você não aceitar a proposta do Corinthians, você vai voltar para Portuguesa. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, já tá tudo agora chega. Tá tudo já legal. Não, já vamos tá acertar tudo essa okay. brincadeira aí. Meu pai fazendo, meu pai queria o que era de melhor para mim, porque sabia que eu sempre procurei dar o de melhor para os meus familiares, né? Então ele sabia que tudo que ele fizesse eu estava assinando embaixo. Então vamos ouvir, né, da página Vira agora. página aí. Agora já vamos para a história no Corinthians. Basílio, a gente vai rodando várias fotos tuas. Então eu queria que você contasse essa daí, o Rivelino já no Fluminense, você e César Maluco no Corinthians. Porque quem chegou na minha frente uma semana antes, ou 10 dias, foi o César Maluco. Aí, quando eles fecharam comigo, faz de conta, fecharam acho que numa segunda ou terça-feira, aí falaram, ó, você se apresenta amanhã, tocou a sirene e tudo, aí depois da sirene os caras falaram, ó, você vai fazer o primeiro treino à tarde e você vai para concentração. Eu falei, mas eu tô parado, como é que eu vou? Você vai ter que jogar à noite. Se vira. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí nesse inteirinho tinha esse amistoso que foi feito contra o Fluminense e nessa foto está justamente o que tentou me levar. Era o Rivelino. Pagamento do passe do Rivelino, esse amistoso? Era alguma coisa assim ou não? Não sei. Porque o Rivelino, como vai pro Fluminense, às vezes naquela época tinha um amistoso para ajudar a pagar um passe. Teve aquele jogo lá no Rio de Janeiro, né? Sim, que o Rivelino faz um monte de gol também no Corinthians. Faz vários gols e esse eu não tava. Aí na semana seguinte foi em São Paulo. Agora, essa é uma imagem, não essa, né, mas aquela anterior, bastante emblemática, né, porque é você não só enxergar o Rivelino com a camisa do Fluminense, lógico que daí ele ganha toda a notoriedade, a identificação dele com o Fluminense depois de tudo que ele fez pelo Corinthians, mas é ver o César com a camisa do Corinthians, e porque o torcedor do Palmeiras, até hoje o César é um Palmeiras declarado, tá dentro do clube, tem bar do César ali do lado do Palmeiras, tem tudo. Eu acho que ele é corintiano, né, mas você tá falando. Enfim, então... e o torcedor do Palmeiras muito não sabe que o César jogou no Corinthians, e é isso que era interessante. Acontecia, né, Basílio? Era muito normal já vou deixar uma bola pingando. Quem foi... Eu ia falar quem foi pior no Corinthians, mas falar de dois baitas centroavantes, quem foi mais apagado no Corinthians, o César ou o Serginho Chulapa? Não, eu não digo nem apagado. Quem não teve um bom momento do que a gente sabia da qualidade desse jogador, eu acredito que foi o César, que ficou muito pouco tempo. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Você acha que o fato dele ter identificação com o Palmeiras, isso daí prejudicou também muito? Não, muito pelo contrário. Porque era uma geração diferente, não tinha essa rivalidade toda. Não. Aí o César, como já tinha um desgaste no próprio Palmeiras, ele saiu, foi vendido a peso de ouro para o Corinthians.
Tanto que o Baldock, por exemplo, sai do Palmeiras antes e vem pro Corinthians também, né? E o César, depois saindo do Corinthians, se eu não me engano, acho que ele foi pro Santos. Ele acabou indo pro Santos. Então, que era o Sandro Pelé levar o César pro Santos. Exato. Então você vê, ele acabou indo para lá. Agora, quanto ao Serginho Chulapa, ele ficou com mais tempo. E o Serginho, eu conhecendo, né, meu compadre, tenho o maior carinho, o maior orgulho de ter essa amizade com ele e a família dele. O Serginho, ele sempre foi um cara muito igual. Ele é muito na parte coletiva, ele quer participar com todos. E a democracia corintiana vocês conhecem bem, né? É um grupinho aqui, grupinho ali e esse grupinho aqui. Eram 3 grupos que existiam. E aí teve uma das vezes que ele acabava o treino, ele ia para minha casa. Aí ele falou assim, pô, pega lá um Guaraná. Eu falei, tubaína Guaraná, sem gelo, né? Você já sabe, cerveja. Ia lá buscar, mandava meu tio, pegava e tal. Aí ele começava, porra, os caras hoje me chamaram lá para vir pro lado deles lá. Eu não vou para lado de ninguém, pô. Aí eu brinquei com ele, eu falei, você quer ficar em cima do muro, né? Só que os caras vão derrubar um muro, eu quero ver para que lado você vai cair. Ele falou, vou cair em pé. Eu caí em pé. Então, ele teve mais tempo do que o César. Então, por isso que a gente pode até pegar uma retrospectiva e você vai ver o número de gols que o Serginho acabou até fazendo no Corinthians e o César já não teve tanto essa oportunidade. Essa sequência, né? Mas é isso. Vamos vendo fotos aí, ó. Ó que foto linda também do Basílio com a camisa listrada. Pra mim é camisa listrada. Pacaembu. Você com uma guia ali, né? De proteção, sim. Né, Basílio? Você sempre foi... Tem que exatamente. Em tudo. Tem história também do Brandão ter falado do gol, né? Que você faria o gol, tudo. O Corinthians sempre foi um time místico, assim, né? Você presenciou algo diferente, aproveitando essa imagem, alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que você, resumidamente, você consiga lembrar, assim, de um fato místico do Corinthians, assim? Sim, isso daí é um caminho daquilo que aconteceu em 76 no Rio de Janeiro, né? Onde nós tivemos lá um ritual, onde alguns jogadores vamos mostrar a tela cheia essa foto, né? Da placar, lindíssima. Todas as fotos da placar, olha que coisa linda. Exatamente. E nesse dia que foi apresentado o Pai de Santo e reuniu com alguns jogadores que também sempre gostavam de estar participando, tivemos colega de vocês também que participou de ritual. Então, é sempre gostoso da gente lembrar, mas lembrar de uma maneira positiva. Sim. Porque eles falavam sempre a respeito, tem um sapo, que o sapo foi não sei aonde. E o Corinthians naquele jejum, né, de títulos e tudo isso daí. E às vezes teve um dia que eu falei pro roupeiro, falei, seu Paulo, explica pra mim aqui, que negócio é esse? Ele falou, não, Basílio, o caso é o seguinte, estão falando que foi feito um ritual na época, acho que do Jaú, que era um zagueirão. Zagueiro do Corinthians. Do Corinthians. Nos anos 40, né? Então, que foi feito lá atrás, ali daquele gol, e tinha a biquinha, aquela do lado oposto, e eles falam desse sapo aí. Eu falei, vamos desenterrar esse sapo aqui, mano. Ficaram cavando lá, pegaram não tem nem mais os ossinhos do sapo, pô. Então, vamos ver. Mas o que existia do misticismo era justamente em cima disso. Alguns jogadores que gostavam, participavam dos rituais, né? E eu vou citar o mais importante, que foi no Rio de Janeiro, contra o Fluminense. Foi da invasão corintiana. No dia 5 de dezembro de 1976. Então foi no dia 4 que praticamente o pessoal se reuniu no apartamento do Vicente Mateus, foi. E aí o Pai de Santo chamou, reuniu todos nós e tudo. Eu queria ver o Vicente Mateus com o Pai de Santo lá discutindo. Então, e se ele tinha que pagar o Pai de Santo, se ele tivesse que pagar alguma coisa pro Pai de Santo, o Mateus muquirana do jeito que era. Aí acabou. Aí ferrou tudo aí, o Pai de Santo... O espanhol era dor. É que o nosso treinador, ele gostava muito. Era o Duque, né? O Duque gostava. Ele que reunia todos nós. Deu uma macumbinha ali no negócio. Então, foi feito, mas essa daí no Rio de Janeiro. E aí nós estamos lá no quarto, foi feito uma estrela, tudo.
Aí eu tô olhando. Aí o Moisés falou, e aí, babá? Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eles vão fazer isso, né? Vocês estão fazendo uma estrela de pólvora, vão botar fogo. Pô, é um carpete, é isso que nós estamos vendo aqui, carpete. Vamos meter fogo na casa do senhor Vicente. Aí, tal, todo mundo reunido, toma cachaça e dá-lhe cachaça e bebou e chama ali. Porque tem santo que bebe, né? Boa, tem santo que o cara fala que desceu o santo, mas desceu o santo. O cara quer a O jogador estava com nós lá e ele recebia santo e tudo. Junto com o colega de vocês. Já aproveitando, né? Colega nosso, eu quero saber quem é esse colega. Cachaça. Aí o Vicente Matheus falava assim, não é possível. O meu atleta tomando cachaça. Amanhã tem jogo. Amanhã tem jogo. Pra todo mundo de Aí ressaca. o pai de santo falou, não é ele, é o cavalo dele, essas coisas. Aí nisso, aí, bom, entra ali na estrela. Sempre comigo. Sobrou pra você? Entrar na estrela. Entra na estrela. Aí eu entrei na estrela, né? Cara, Mas eu falei, fogo nesse tudo bem, treco aí. não vai, né? Pô, a gente usava aquelas calças boca de sino, né? Pegar fogo na calça. Daí, quando viu, o cara acendeu, pegou aquela labareda, pegou fogo na barra da minha calça, e eu aperto, apaga tudo. Pô, ficou tudo queimado o carpete. Aí. E o seu Vicente? O seu Vicente. O Vicente a Marlene já estava junto com o Vicente, né? Não era possível, já estava junto. Aí nisso, o pai de santo vai e fala pro Vicente ficar calmo, que não é o cavalo que tá, não é o jogador, é o cavalo dele que tá tomando cachaça, tudo, e dá uma mordida na orelha do seu Vicente. O seu Vicente ficou mais vermelho que você possa imaginar. Cavalo bravo. Aí, Moisés. Quem era o jogador? Pô, quem era o jogador que deu uma mordida na orelha do Vicente? Não, quem deu foi o pai de santo. O pai de santo. O pai de santo. Acho que Meteu na hora que ele fogo no apresentou a carpete. conta, mas ele deve ter dado meteu infarto, fogo no né? carpete, Foi deixou fogo. o time de ressaca, ainda mordeu a orelha do senhor Vicente. Não tá faltando. Quem tem mais disso aí? Acabou, né? Essa foi a nossa noite véspera do jogo contra o Mas valeu a Fluminense pena, lá. passou. E foi lá e empatou 1-1 e vai pra pênalti. Vamos agradecer a São Jorge Não, tá bom. primeiro, Não, né? uma mordida, foi uma mordida. A mordida salvadora, E o pai né? de Santos também nos ajudou Fazia pra parte caramba. desse ritual, vai, né? A mordida na orelha. Na hora Mas ali, a gente do tem que Vicente analisar o seguinte, que no dia do jogo levantou um domingo maravilhoso. Gente do céu, vocês vissem o De repente sol. começou a chover. Nós almoçamos, aí começou a escurecer, né? A gente estava na beira da piscina, que tinha bastante amigos corintianos, familiares que estavam lá no hotel. ninguém entendendo nada. Aí a gente estava lá sentado, tudo. Aí almoçamos, descemos do almoço, demos aquela passeadinha, depois fomos para a preleção. Mas o tempo mudou assim de um momento para outro. Caiu um temporal, gente. Mas caiu um temporal. Foi ótimo pro Corinthians, porque o time do Fluminense era muito técnico, São né? Jorge Era tem que máquina agradecer tricolor. eternamente a ele. E aí... Bateu. Olha, bateu direto, bateu. Foi. Olha, aí porque o time do Fluminense era tido como uma máquina, né? Tocasse Jogadores bola ali. totalmente leve. Nossa, bom, começa Pintinho, o jogo. o Rivelino mesmo, o Pintinho né? que fez o gol até do Fluminense, mas o time do Corinthians estava bem em campo, jogou muito bem. O Givanildo, que entrou com um grau muito alto de febre, não aguentou o segundo tempo, foi aí que o Duque me colocou e eu entrei pro segundo tempo. E começa o time, o meio de campo Givanildo, Neca e o Russo, E né? o Russo, exatamente. E aí você entra no lugar Eu do entrei Givanildo, né? no lugar do Givanildo. Agora, do pênalti, que eu vou contar um detalhe aqui, que você vê como é que é. Tem coisas que só Deus mesmo. Aí vai pros pênaltis, tudo. Eu falei, o Duque falou assim, bom, quem que é? Todo mundo... Eu falei assim, ó, eu se tiver que bater, eu bato também. Tal. Aí ele falou, não, você vai bater, já tá na escala, tudo. Eu falei, pô, legal. Bom. Mas aí começou a enumerar. Aí, primeiro, segundo, no segundo eu falei, opa, peraí, seu Duque, dá licença. Me põe aí do primeiro até o terceiro, pô, do quarto, quinto, ele falou assim, você é o último.
Eu falei, eu o Responsabilidade último, maior. você vai ser o último a bater. Você decide. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, vambora. Aí começa os pênaltis, pô, São Tobias, né? São Tobias foi o O Tobias ter tomado praticamente- cachaça nesse dia anterior ou não? Não, ele tava na Ele tava reunião, só bem, então ele tava sem bem. ressaca. Não, queria Tava saber na só assim, reunião e os que tudo. tomaram a caninha foram pra deu pênalti. Foram bater o pênalti, algum deles? Não bateu. Ai, tá nenhum. vendo? É, Nenhum. na hora H, Na na hora hora H, H, os caras sabem que o cavalo o tô cavalo- falando. Não, tem um que tava na reunião, mas não tomou cachaça, não. É. É o Zé Maria. Zé Zé Maria tava também na reunião. Foi reunido Zé Maria lá, bateu o uns 10 pênalti e jogadores. fez. O Zé Maria Bateu, marca. fez e acabou praticamente. E aí não vai pra você, né? Não, aí Você não é obrigado foi, a bater, né? Não, aí não foi mais obrigado, porque acabou ali. Acabou ali, né? Encerra Acabou. antes, né? Graças ao Tobias, que defendeu acho que 2 penalidades, né, do Mas Fluminense. essa da cachaça... Mas foi ó, maravilhoso. É a história O que é melhor, a gente cachaça, Amor. você lá na estrela, Pegando pegando fogo, fogo, tentando- ou a mordida... Ei, Eu- Basílio, diga de transformar a a cena vela. que eu mais Os queria caras falam, ver ei, ô, é Basílio, o Matheus tomando uma mordida na orelha. Não, os caras falam que assim, toda mandinga tem uma vela. A vela tá aqui. Descobriram Fui a que a vela vela mesmo. era o Basílio. Meteram fogo no Basílio. Entra aí na estrela. Quase o pai de Falei, Santo ali, mata o Basílio. entra na Pô, mas estrela. Pô, podia tá matar vivo. o Basílio. Podia morrer Onde queimado, já se Basílio. viu um negócio desse? Sacrificar mas o aí- Basílio. Puta, Não, porque a cacete. estrela, Tá né, vivo vai esse pai de pegando santo ainda? fogo aí. Tá vivo? Tá Será? vivo. Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo? Não, Basílio, nós temos que trazer ele aqui. A gente tem que trazer Não, ele aqui. trazer ele Não, aqui. mas já, imagina Faz ele o metendo levantamento a do pólvora Corinthians, aqui. tá, Tava mata a Não, gente não, aqui, tá Deus me bom. livre. Vamos virando a Ô, página, vamos virando, mostrando várias Deixa eu- fotos enquanto o Basílio. Deixa eu O tocar, bem amado era por causa da novela, né? novela. Por causa da novela. Você capa da placar, olha lá, Basílio. Aí. Que coisa linda, né? O torcedor corintiano sempre teve um carinho muito grande comigo, né? Ainda mais depois daquela decisão de 77, então... Mas desde quando eu cheguei no Corinthians, o torcedor corintiano já tinha, né, esse carinho comigo, e eu cheguei num momento crítico, né? Cheguei num momento onde o Corinthians tinha lá... eu cheguei para participar do treino, vocês não vão acreditar. Eu treinei no time principal com o time reserva. Depois tinha mais 2 times Você treinando. chega depois de 74, né? Depois que tinha perdido depois, o título do Palmeiras. exatamente. Perdido o título. Eu chego em 75. Porque é justamente ali que o Rivelino é mandado Sim, embora é do mandado Corinthians, embora. né? Sim. E ele que tentou me levar por várias vezes e não conseguiu. Olha lá você lá, a Ali. Noite dos Desesperados, ali você tá aparecendo ali embaixo, né, também, né? Sim. É. Então, ali praticamente, acho que ali, que jogo foi ali que eu estou daquela... É. E essa daí não, essa daí É, foi essa daí Basílio, depois o já de homem que mudou a 77, história, né? isso daí já sim, é ali depois, né? já tinha acontecido, né? E olha que legal, Essa- só cortando, olha que Olha legal que como é coisa democrática a placar, né? Você vê o River do Piauí era destaque Sim. na placar. Então você vê como sempre foi uma revista democrática, né? Legal. Pô, desculpa Ó, é aí, o pai de gente. santo, é o pai É de o pai de santo pra você. É o pai de Não, São não, Paulo. não, Ih, não. meu Deus do céu. Tô falando. Hã? Esse É que cara eu tinha- Ele vai mandar você tomar uma É isso, cachaça. vai Hã? fazer o ritual. Você já tá de Já era branco pra ter aqui. desligado isso daqui, Ó, desculpa. Ô, Baz, aproveitando então do homem que mudou a história. Vamos existe mostrar, hoje- inclusive, as fotos, a foto de 77 já. Existe hoje uma discussão, Olha lá. Basílio, Você comemorando sobre teu gol. a idolatria do Coel. O pai de santo tem que desligar aqui, Basílio. A pessoa tá insistindo ainda, mas Não, é volta eu aí. que tenho É. que... Você ficou falando, você ficou tirando sarro, Porque falando que ele falando, mordeu o a cara tá orelha. falando aqui no meu bolso. Falou que ele mordeu a orelha do Vicente Matheus. Aí acontece isso. Basílio, aí. essa imagem ela é muito emblemática, né? Porque é um momento, talvez, de maior êxtase da sua vida. Aliás, a gente pode mostrar a sequência, as 3 Que é fotos o- aí mostrando. Vamos. Que é o gol que mudou a história do Corinthians, Mudando de fato. Né? O Corinthians Esse é do segundo Esse jogo, é no né? segundo jogo. O jogo de É o o recorde segundo, do Morumbi. do Morumbi. Né? Hoje existe uma discussão muito sadia, muito nostálgica, enfim, cada um com seu argumento, em relação à idolatria do Corinthians, né? O teu gol te transforma num busto no Parque São Jorge, ou seja, já dispensa apresentação. Passa-se os anos, surge Sócrates, Neto, Marcelinho e agora, para muita gente, o Cássio. O que faz ser alguém ser o maior ídolo da história do Corinthians e por quê, Basílio?
E não tem a modéstia para falar se você se considera isso. O que faz alguém ser o maior ídolo da história do Corinthians? Como que se compõe uma discussão de personagens tão importantes? O homem que transforma todo um período de seca na maior glória do Corinthians, o cara que coloca o Corinthians no patamar nacional neto, não em termos de torcida, de marketing, mas de título, né? O primeiro campeonato brasileiro. O Marcelinho que passa a ser um vencedor e campeão mundial. Maior número de maior número de conquistas. E o Cássio que leva o Corinthians pro mundo com aquela conquista do Mundial de Clubes, além do Marcelinho, mas campeão da Libertadores, né? Que era o grande e último desejo do corintiano. Quem que se torna o maior ídolo da história do Corinthians? Quem que é? Como que se faz uma discussão dessa? Por quê? Primeiro é o tempo. É o tempo que você tem do seu momento, né? Como iniciou por mim. E hoje ela está com o Cássio. O ídolo, você não compra esse título. Você adquire com a confiança primeiro do próprio torcedor. É ele que leva você a ser o ídolo, entendeu? E eu vou falar até uma coisa aqui que aconteceu com um certo tempo, e eu falei que ele vai se tornar, sim, um ídolo, que é o Emerson Sheik. Eu falei, é uma questão de tempo, Emerson. Porque... Fez os dois gols da final da Libertadores. Não, né? E fez os gols mais importantes que levou, né, o Corinthians ao Mundial. E eu falei, eu vi ele numa entrevista, eu vi ele falando, né? Ele falou, ídolo. Eu falei, ô Sheik, você já conquistou isso daí. O ídolo vai aparecer com o tempo. Por que eu digo com o tempo? Porque você mostra essas raízes, você mostra essa identidade, você cita tudo isso que aconteceu, e eu vou um pouquinho mais além. São gerações que conquistaram tudo isso, que é essa conotação de ser indicado para ser um ídolo, né? E o ídolo só é praticamente avaliado pelo torcedor e vocês da imprensa. São vocês que colocam, né, nesse patamar. E dentro desse patamar é uma sequência da carreira. Então, o Cássio hoje ele é um ídolo, mas é um ídolo do momento que vai ser muito maior ainda quando ele parar. Porque isso aconteceu comigo. De ter feito esse gol, é um gol lembrado em todos os instantes, até fico muito emocionado quando eu vou, principalmente na quadra da Gaviões, na Camisa 12, na Estopim, na Chopp, todas aquelas torcidas lá, quando eu vou, eu vejo aquelas crianças vindo, pedir autógrafo, pedir para assinar a camisa, tudo. E aí eu olho para eles e eu falo, mas quem falou do Basílio? Que acho que nem seu pai era nascido na época. Aí ele vira para você e fala, meu avô. Então, quer dizer, são gerações e gerações, por isso que eu digo, o Emerson Sheik, ele é e vai ser, sim, um dos grandes ídolos da história, porque você vê a identidade dele, hoje ele mesmo trabalhando aí, a gente nota quando chega até algumas coisas que levam ele numa polêmica, tudo, mas ele jamais vai perder aquele espaço, aquele reconhecimento que o torcedor vai ter, mas ele vai se tornar justamente pela imprensa e pelo torcedor que o indica. Baza, eu sei que esse programa tinha que estar sendo conduzido pelo Mica aqui, que as perguntas vão surgindo. Eu sou um curioso do outro lado. Fica à vontade. Né? Porque vocês sabem tudo de Corinthians, vocês pra mim a história do Matheus, ele tomando uma mordida na orelha, o Holyfield, o Holyfield Matheus. É que eu sou curioso. Luiz Soares. Eu sou curioso que estou do outro lado do muro. E aí eu quero aguçar essa curiosidade em relação a isso. O maior título da história do Corinthians é o Paulista de 77, é o Brasileiro de 90, é o Mundial de 2000, é a Libertadores 2012 ou o próprio Mundial de 12? Na minha concepção, eu entro naquela tese. Sim. Eu vejo as gerações, as gerações que ficaram marcadas, né? Então não vamos esquecer de 54, né? Também, do quarto centenário, também. Com Baltazar, são nomes. Desculpe meu autofalho, né? Mas são nomes assim, são nomes importantes que você vai lá no Parque São Jorge, você vê o busto deles lá, e é tão gostoso, é tão prazeroso quando o Fernando, né, que é o nosso historiador, ele começa a contar a história de cada um.
é muito emocionante. Sim. Mas é feito dessa forma, né? Cada geração teve essas conquistas e ela fica muito marcante. Então é em cima disso, Facicano, que você Não dá para você deixar uma maior que a outra, elas se igualam, né? São conquistas e conquistas que ficam marcantes na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por isso que eu falo sempre, né? Eu falei, olha, o pontapé inicial, depois de 23 anos, né? De 77 ficou com essa marca. E nessa marca, logicamente, aí é quem vos fala aqui, esse neguinho aqui, que praticamente ficou marcado. Mas a gente não tinha a dimensão que fosse ser esse reconhecimento na história do clube. Então aí você vai buscando, eu falo sempre, né? Aí dessa geração você acabou de citar. Aí nós tivemos a democracia corintiana, por intermédio do Neto. Aí depois veio o Neto, né? Sim. Que praticamente também teve lá o seu momento marcante, que foi o primeiro brasileiro que levou à conquista de uma Libertadores, logo nos anos seguintes. Temos a geração do Marcelinho Carioca, que ganhou tudo dentro do Corinthians, assim, número de títulos, né, de conquista, né? E eu cito as pessoas, alguns conselheiros não gostam, mas eu cito. Ele tem uma marca muito importante para mim como torcedor do Corinthians. O Ronaldo Fenômeno. Claro. O Ronaldo. Claro. Porque depois da chegada do Ronaldo, houve uma transformação geral no Corinthians. Não só em reconhecimento do mundo, em termos de Corinthians, mas daquilo que o Corinthians fez. Foi por Até intermédio... porque o Corinthians tinha chegado no fundo do poço, né? Na ocasião, com um rebaixamento, né? Não, então... e fora isso, nós enfrentamos, né, aqueles problemas que o Corinthians não podia usar o Parque São Jorge, treinava-se fora, eu peguei isso como treinador, mas o Ronaldo pegou também como jogador. Então, tinha que se trocar dentro de container. Pô, e o Ronaldo vendo tudo aquilo, junto com o Andrés, já tomaram a iniciativa do quê? Né? Isso aqui não pode ser Chega, assim. não pode Vamos mais acontecer isso. Vamos estruturar, porque não foi tem aí como... que apareceu o CT. Então eu coloco o quê? O Ronaldo Fenômeno foi o que deu aquela grande alavancada para que os dirigentes entendessem toda a sua ideia, ele junto com o Dr. Joaquim Grava, né? O Andrés, eles praticamente elaboraram e eles que planejaram e terminaram todo esse trabalho dentro do CT. Vamos ver alguns times já do Corinthians, né? A gente mostrou da Portuguesa logo no começo, mas times do Corinthians 77 também, com Basílio e tal, nessa edição histórica do Revisitando. Esse daí é um time de 77, Basílio, mas não é o time da final. Eu tô vendo, por exemplo, o Cláudio Mineiro ali na lateral esquerda no lugar do Vladimir e o Edu também, né? Esse time que tinha também como grande reforço o Palinha que se foi esse ano, né? Sim, Basílio, uma né? grande A gente perda. fez um programa especial sobre o Palinha também. Esse time aí, você tem contato com... infelizmente o Moisés já partiu. O Russo e Moisés. E o Ademir, né? E o Ademir também, né? os três ali. Mas o Vaguinho você tem contato? O Tobias, tenho o Zé contato, Maria. falo muito com eles. O Vaguinho, Geraldão que está com probleminha de saúde, mas a gente está lutando aí, vai superar isso daí, Geraldão. Com certeza também. O Edu fez parte, porque esse time, até só na lembrança, que o Vladimir não estava, e nem eu estava depois mais, porque nós ficamos sem contrato, o Vladimir, eu, mais dois jogadores, o Russo mesmo também ficou de fora, porque iniciou com o Givanildo. Era Givanildo. É um outro time, o já Zé com o Adãozinho. Adãozinho. O Adãozinho ali na ponta esquerda, né? Como se fosse um ponto esquerdo. O Luciano ali, né? O cabeludo, exato. né? Esse é o primeiro jogo da o gol da de decisão. cara do Palinha, exato, né? Exato. Você joga com a camisa 7 nesse jogo aí? É isso, né? Fui. Engano, até na hora da escalação. Porque o Vaguinho fica fora do jogo. Foi, o Vaguinho queria ir embora. Porque o Vaguinho queria ir embora. Quase ele contou essa história uma vez no Alambrado Alvinegro. Que ele queria ir embora do Corinthians, aí ele entrou na final. Porque o Palinha se machuca no segundo jogo, né? Contra a Ponte Preta, o 2-1 pra Ponte Preta. Mas tá 0-0 o jogo, quem faz o primeiro gol é justamente o Vaguinho, né? Com a camisa aqui. O Vaguinho que entra no segundo tempo, faz o gol e nós acabamos perdendo na virada da Ponte Preta. Mas ali
eu falei pro seu Brandão, eu faço qualquer função que o senhor precisar, eu faço. Eu não vou pedir para auxílio de ninguém, não. Se tiver que fazer, o senhor pode ter certeza que eu vou ser muito aplicado e muito determinado para que a gente cumpra. Aí eu falei, agora só que o senhor vai ter um problema, vai ter que falar pro Vaguinho, né? Ele falou, já fomos avisá-lo e ele tá pegando as coisas dele e quer ir embora. Aí nisso o professor Teixeira foi lá, conversou, vamos voltar à foto do entendeu anterior. Muito. Aí seu Oswaldo praticamente foi que entendeu e trouxe o Vaguinho. Você vê que no fim acabou sendo um time que o seu Brandão teve em mãos do segundo turno para cá, com a saída do Edu, do Cláudio Mineiro. O Edu vai para o México, né? Edu foi para o México, o Vlad já assina contrato, eu também assinei contrato. E tudo isso agora vocês vão ser sabedor, que nos ajudou muito. É justamente o que foi por último agora, o Palinha. O Palinha foi o que tomou a iniciativa de procurar o Sr. Vicente Mateus e falar para ele da necessidade da reforma de contrato, porque eram jogadores de suma importância. Puxa, mas eu não posso gastar. Não, o senhor pode. Faz um esforçozinho dá para gastar. Tal. Aí foi. Tanto é que do Vlad, inclusive, tinha aquela das torcidas estarem se reunindo e para tentar dar o dinheiro. O senhor Vicente falou que não, que o Corinthians arcava com os compromissos dele. Mas todos nós acabamos renovando o contrato e é esse time que está sendo mostrado para vocês ali, né? Zé Maria, Tobias, Moisés... Tela cheia no time. Tela cheia. Zé Maria, Tobias, Moisés, Russo, Ademir e Vladimir. Vaguinho, eu, o Geraldão, Luciano e Romeu. E o Palinha não aparece no pôster, né? Porque ele justamente não acaba se machucando, né? No segundo jogo é substituído. Aí inclusive, você vê que depois do segundo jogo que nós perdemos, nós fomos treinar, se apresentar no Parque São Jorge e nós estávamos treinando. Eu senti um desconforto na perna e o Zé Maria também. E aí o seu Brandão... Aí foi o Pai de Santo. Não. Não foi ninguém, mordeu a orelha de ninguém. Aí o seu Vicente... Nossa, o seu Brandão não poderia nem... Foi bom nem tocar nesse assunto com ele, que ele já esbravejava. O Pai de Santo lá, está tudo em ordem. Não, o seu Brandão, por ser cadecista, né? Ele tinha a linha de fé dele. Aí ele falou, não, pode parar, vocês dois e tal. Vai lá fazer um tratamento e vamos para concentração e continua. E aí à noite eu falava, Zé Maria, no dia 12, Zé Maria falou, e aí, neguinho? Eu falei assim, amanhã. Falei, Zé, pra gente fazer o teste é a pior coisa, Zé. Às vezes, se você não tem nada, você passa até a ter, porque o preparador físico não quer responsabilidade para ele, não quer que estoure nele. Ele quer fazer aquilo que ele tenha certeza que você possa entrar em campo e não ter problema. E isso acabou acontecendo, né? Aí, no dia 13, pela manhã, quando ele entra lá no meu quarto, do Zé Maria, porque nós ficamos à noite fazendo o tratamento. Aí ele entra e fala assim, aqui, vocês vão jogar e não vai fazer teste nenhum, e você, neguinho, que era eu, vai fazer o gol. Aí eu falei, eu e o Zé Maria começamos a rir, né? E pular de felicidade por dentro. Quer dizer, vai sobrar pra você. Se joga que é teu. Não, e aí no fim, isso daí acabou se confirmando à noite, né? No dia 13, praticamente, acabou se confirmando. E aí você foi até ele, né? Não, é gozado. Você nunca falou assim, pô, Bruno, tá vendo? Não, porque é o seguinte... Porque nós tínhamos uma mania, acabava o treino, acabava a refeição, eu e o Vladimir sempre se reuníamos com o seu Brandão, na beira da piscina lá. E nesse dia saiu eu e o Vladimir andando lá, aí depois nós descemos. Aí descemos, aí ele veio, sentou, ele falou, pode falar, eu sei que você quer me perguntar aí. Eu falei, nossa, ele falou, pode falar. Aí eu falei, chefe, o que foi que levou o senhor a ter essa fé, né? Eu sei do que o senhor gosta e tudo.
Mas o senhor me apontar como ele falou assim, isso é uma coisa que eu, na minha religião, no meu descanso que eu tive, né? Esse aviso foi o que eu levei para você. E ele acabou se confirmando. Eu falei, nossa, se eu tenha... Pode ter certeza que essa fé vai ajudar muitas pessoas aí. E ele já falou, eu já faço isso. Porque a família dele, ele e a filha dele, administravam a favela lá da Vila Prudente. Ah, que legal. Ele já procurava fazer um trabalho lá de poder ajudar o próximo. Isso já era de suma importância. Ô Baza, agora, o outro lado da história, porque tem a fé, a mística do seu Brandão, teu espírito iluminado, a mordida na orelha do seu Vicente, tudo conspirou para acontecer o que aconteceu. Mas tem aquela história que todo título importante de uma equipe, alguém do outro lado quer tentar enxergar uma teoria da conspiração, né? Vou falar, antes de chegar onde você já sabe onde eu vou chegar. Do Rui? Exato, eu vou chegar. Porque assim, o Palmeiras é campeão em 93, sai da fila, o esquema Parmalat. O São Paulo ganha porque é esquema não sei das coisas, é arbitragem. Não sei o que, tudo alguém tem uma conspiração. Em 77, esquece do teu gol. Não, só ganhou porque o Rui Rei foi expulso, porque foram lá na noite anterior conversar com o Rui Rei, que deram uma grana pro Rui Rei. E aí, Basílio, como é que conviveu com aquilo? O que aconteceu? Como é que foi no jogo? Você viu o Rui Rei sendo expulso e fala, pô, não é possível, o que esse cara fez? Ficou uma situação que... Gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo isso, tá? Eu só tô falando da mística da teoria da conspiração. E essa eu quero teu testemunho, que é importante também. A coisa é simples e fácil. Ela começou tudo no segundo jogo, aonde o time da Ponte Preta, o Romualdo Arpe Filho, que estava apitando o jogo, teve alguns lances que o Romualdo inverteu e tal. E teve um dos lances próximo à área da Ponte Preta, onde os jogadores da Ponte foram tomar satisfação com o Romualdo, mas ao mesmo tempo eles formaram uma roda que ficou o Vanderlei Paiva, o Oscar, Polozzi, o Marco Aurélio, e eles deram uma peitada no Romualdo. Não, no Romualdo, no segundo jogo. No segundo jogo. O Romualdo. E o Romualdo só não caiu porque teve um amparo desse jogador que ficou atrás dele. E a gente falando, pô, você não vai tomar decisão, não vai. E aí os jogadores da Ponte começaram a discutir comigo, eu dei um tapa no rosto, acho que do Dicá, não sei de quem lá. E aí... Não, nessa hora foi no último jogo que eu dei um tapa no rosto, que era para me ter sido expulso. Aí nesse interim daquela discussão, acabou dando em nada. Levou pro jogo final. Aí no jogo final, o Rui Rei achou, vamos tomar conta da arbitragem. Porque só aquele público que compareceu lá, só aquele apito quando a Ponte pegava na bola, era ensurdecedor. Tanto é que o Jair Pisserni falava, pô, se eu pudesse, eu já tinha chutado contra para fazer o gol, para parar com aquele apito. Mas isso daí foi o que levou esse estresse do Rui Rei. E eu estava perto do lance. Primeiro, a gente conhece, vocês conheceram bem o Ducídio. O Ducídio era um profissional que com ele no grito era pior ainda. Não tinha nem conversa. Foi uma falta no portão de entrada do Morumbi, aonde ele já tinha feito a falta e o Ducídio apitou. E ele levou a bola com a mão também. Aí nisso o Ademir, acho que veio falando pro Ducídio, né, chamar a atenção dele, e nesse inteirinho que ele vai chamar, o Rui Rei sai gesticulando para ele e falando um monte. Até ali estava normal. Aí na hora que ele manda o Ducídio para aquele lugar, que o Ducídio puxa o cartão. Pode ver que o Ducídio tá com o amarelo, e quando o Rui Rei xinga ele, aí ele já tira o vermelho. Ele tira o vermelho e acaba mostrando. Isso foi o que levou. Aí eu tava perto do lance, e ainda o Dicá fez assim, meu Deus do céu, balança a cabeça, né? E já tinha sido expulso mesmo, não tem como voltar atrás. Esse foi
aquilo que eu presenciei naquele momento. Mas você sabe que tudo isso faz parte do Então do o Rui Rei no ano seguinte vai jogar no Corinthians. Aí, para confirmar... a teoria da conspiração. Exatamente. Pronto, chega, já tinha acertado lá na final. Mas aí ele foi artilheiro no Corinthians também. Você acha que se ele se vendesse, haveria um investimento, sabendo que esse jogador poderia fazer jamais. também? Então, a gente vai cair no que está acontecendo hoje com as máfias de apostas e todos esses caras. Esses caras perdem mercado. São situações que a gente pode falar aquilo que eu vi dentro de campo. Agora, o que passou na cabeça dele, a irresponsabilidade dele foi muito maior. Você já perguntou pro Rui Rei desse dia? Eu? É. Eu não, só falei que ele tava xarope, tava piauzinho. Porque eu trabalhei com ele muitos anos, muito tempo depois no Corinthians. O que você fez? Você tinha... E até fora do Corinthians, eu tenho amizade com o Rui. Até eu falo, não, quando eu vejo que tá escrito Rui Rei para atender o telefone dele, ele... Olha, ele conversa, ele inclusive se formou, parabéns, Rui Rei, ele é advogado, né? Que legal. Ele tá no Rio? Tá no Rio. No Rio de Janeiro. Tá no Rio. Um dia ele encontrou com a minha filha trabalhava lá no Flamengo, aí depois a minha filha foi trabalhar no Vasco, e hoje ela trabalha lá na Globo, e ela de vez em quando encontra com ele. Ela fala assim, pai, ele é meio piradinho. Eu falo, não, ele é daquele jeito, todo aceso, todo ligado. Eu acho que o legal foi você ter dito sobre a reação dos jogadores da Ponte na hora da expulsão. Sim, porque você vê que 2, 3 todo mundo que vai fica ali, pé da vida, fala, você tá claro. louco, pô, que viram se eu tô besteira, do lado né? dele, você tá no meu lado, que no intervalo entra no vestiário, as palavras viradas, vai comer vai solto e vai mostrar a irresponsabilidade que ele teve, né? Mas agora, os jogadores, você sabe que sempre tenta apaziguar e não ficar levando essa crítica, né? Mas porque já tinha sido mesmo. Eles pagaram um preço caro. Mas o Corinthians queria ter ganho com o Rui Rei e tudo, como mostrou que foi muito mais time. Agora, a verdade você tem que falar, o time da Ponte Preta, inegavelmente, era superior ao do Corinthians, disparado. Carlos, Jair Cerny, entendeu? Oscar Polozzi, Dirley. Lúcio, Rui Rei e o Tuta, que era irmão do Zé Maria. Técnico Zé Duarte, né? Zé Duarte. Então, agora tem uma coisa que eu gostaria só de falar para vocês. A concentração nossa, sabe como é que foi? Começou com o João Avelino. O João Avelino passou assim, olha, vocês vão começar a concentrar hoje, que foi na segunda-feira. Nós perdemos no domingo, na segunda-feira o João Avelino já começou a passar. Concentrar. Aí, era assim... ele falava assim, ó de cá. Então eu tinha que mostrar que eu estava atento para tentar ver onde estava o de cá. Então essa responsabilidade ele fez. E uma brincadeira que um dia foi legal, na hora que a gente estava almoçando, nós estávamos almoçando, nós pegamos e falamos assim, vamos brincar com o homem, né? O homem era nervoso, né? Aí nós falamos assim, ó Zé Duarte aí, ele levantou da mesa, né, e mostrando que ele também estava ligado, estava concentrado. É uma das coisas que vale muito o foco, a concentração do profissional que busca uma decisão. E aí as imagens, né, de um dia histórico, né, é emblemático, porque eu obviamente não era nascido, eu sou de 85, mas pra quem gosta, acompanha futebol e vê essas imagens, né, Basílio? Aí, enfim, era pra ser gol do Vaguinho, era pra ser gol do Vladimir e sobra no teu pé, né? Eu me vejo como uma pessoa escolhida por Deus. Por Deus, né? Eu me vejo uma pessoa escolhida. E eu tenho, dentro dessa fé, eu vou falar o que foi. O que aconteceu agora, tudo se explica. Você ter ido lá na Estrela, no centro da Estrela. Foi lá, Basílio. Você não morrer queimado. Começou tudo aí. Começou tudo aí. Te mataram queimado, tá aí, ó. Exatamente. Se esse cara sobreviveu à Estrela, vai dar foi no aí pé dele. que aconteceu. Aí que eu quero perguntar. Não foi a barra... A barra que queimou era a barra do pé que você chutou no pé direito? Então pronto, tá aí. Tá explicado. Tá explodido. Tá explicado. Pronto, aí, ó. 1-0, uma festa incrível. Eu tenho aquele placar na minha casa, hein? Placar tá na tua casa? Não, e tem um cara que tem uma letra A. Tem a letra A.
Tem a letra A do placar, exatamente. Demais. Todo mundo levou. Todo mundo Quando levou. eu fui premiado com isso daí, eu falei pro cara, você quer me meter na cadeia, isso não é isso aí. Ele falou, não, tá ali no meu carro, você vai levar de presente. Enfim, mas é o que eu falo, isso é uma marca, é uma história. Em algum momento precisa ter um pontapé literalmente inicial de uma mudança de rota, né? Para todos os clubes, né? Como eu falo aqui do Palmeiras, como foi em 93, que passou pela mesma situação do Corinthians, né? Muito tempo de fila, times bons que perderam em decisão. E alguém vai ter que tirar esse time da zica, né? Da fila, e você tem isso. Então, as gerações futuras, elas devem muito a esses acontecimentos. Ah, mas foi só um gol. Ah, mas foi só um paulista. Não. Alguns gols, né, Basílio? Alguns fatos são maiores do que um ponto fora da curva. Você falou tudo. Alguns fatos ficam marcantes. E o meu caso é tem gols e gols. Né? São gols e gols. Mas eu nunca esqueço de falar para todos. São gerações que têm uma história. Logo, logo o Cássio vai estar passando, vão vir novos ídolos. Esperamos que fiquem com mais tempo dentro do clube, porque o Cássio tem pelo menos aí mais de 5, 6 anos dentro do clube. Ô Basílio, a gente está chegando na reta final, só rapidamente assim, Basílio, você teve uma importância, eu sempre brinco isso daí, eu sempre conto essa história, né, para terminar, que você teve uma importância para um outro ídolo corintiano, né, que não foi só o Basílio construiu uma história em 77, 79, que eu tô inclusive aqui com a revista aqui, que ele aparece também aqui, no título de 79, você faz parte também do título de 79. Mas eu digo que o Basílio foi muito importante em 90. Por que em 90 ele foi importante? Porque ele segura o Neto no Corinthians. Sim. Praticamente o Neto estava quase ali na beira para ser mandado embora do Corinthians, né? E aí a gente sabe dessa história, o que aconteceu e tal, e foi você de fundamental importância para a permanência do Neto de 89 para 90. Porque você tinha assumido. Como eu brinco com meu tio, ainda bem que você foi embora. Entendeu? Eu brinco com o Denis, com o meu tio, falando, ainda bem que você foi embora, deixou o Neto lá. Então foi pra Grécia. E aí você segurou. Conta aí resumidamente essa história, eu sei que já tá no final do programa. É uma coisa muito rápida até. Foi assim, nós jogamos contra o Palmeiras, né? O Palmeiras estava brigando por uma classificação. O último jogo do Campeonato Brasileiro, né? E o Vasco era um dos interessados no resultado. No resultado do Corinthians. E aí o Neto estava no banco. O Neto estava bem acima do peso. E na hora que nós chegamos no vestiário, aí veio o preparador físico e o roupeiro vieram falar comigo. Eu falei, porra, vocês estão me olhando aqui, o que que passa? Aí ele falou, não, a meia tá apertada pro Neto, o calção não tá servindo, a camisa também vai ficar apertada. Aí, falei, tem que buscar alguma coisa que sai. Então tá, no Parque São Jorge tem. Aí a perua foi até o Parque São Jorge, trouxe tudo. Aí terminou o jogo. Foi marcada uma reunião no dia seguinte, na segunda-feira, com o senhor Vicente Mateus para fazer a programação e o andamento. E ele queria me dar a notícia. Ele não queria o Neto. Ele falou... O que Neto estava fora de forma. O Neto não vai ficar mais, tudo. Eu falei assim... E falei, tem mais alguém? Ele falou, não, nós vamos fazer algumas mudanças, vamos fazer algumas contratações, tal. Eu falei assim, tudo bem. Só que eu vou falar uma coisa pro senhor. Por mim e para mim, o Neto vai continuar. O Neto continua. Porque a qualidade técnica de um jogador como a dele, o senhor não vai encontrar no mercado. Se encontrar, o senhor vai pagar uma fortuna. E sendo que o senhor tem aqui dentro de casa. Aí ele, não dá mais, porque não tem nem... não tinha roupa para ele, olha o tamanho que ele tá, e não sei o que, tal. Eu falei, não, mas eu quero contar com ele nesse grupo, sim, tal. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos encurtar a conversa. Se ele voltar do jeito que ele tá, eu mando embora ele e você. Eu falei, tá feito. Falei, tá feito. Tá feito. Antes, até me arrependo que falei assim, antes tivesse feito uma aposta com ele em dinheiro, né? Porque assim mas eu tinha certeza... em dinheiro ia ser impossível, essa aposta em dinheiro eu não ia ter condição de pagar. Porque o Neto era um jogador assim, diferenciado, mas só que naquele momento não tinha, ele não tinha um perfil de um jogador. Mas você vê, quando ele voltou das férias... Ele volta bem, né? Ele volta bem, magrinho... Tanto que chegaram a pedir
pediram a convocação dele para a seleção brasileira, Sim, né? então. Que ele faz um bom Campeonato Paulista, né? Que muita gente fala, o Neto só jogou bem depois do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro já tinha sido a Copa do Mundo. Mentira. Porque no Campeonato Paulista ele estava jogando muito bem. Nossa, ele tava praticamente jogando muita deu bola, aquela grande arrancada. e ele poderia ter sido, sim, lembrado pelo Lazzaroni, e o Lazzaroni optou por lembrar do Bismarck, Então, mas o Neto, a gente tinha certeza que ele iria dar uma resposta positiva, você entendeu? Então, isso tudo, não, eu também dependia dele. Até da minha permanência, porque se ele volta naquele tamanho, eu também tinha sido mandado embora. Frito. Mas eu tinha confiança. Hoje ele fala do craque Neto, mas ele é o craque mesmo daquela geração que nós tivemos já desde as categorias de base. A gente já sabia da qualidade do Neto, que ele jogava infantil e juvenil. Jogava as duas categorias, com qualidade, né? E depois jogava juvenil e júnior, e até que ele jogou profissional e júnior também. Então, essa aposta valeu, porque tudo isso a gente sabia da qualidade e da capacidade desse homem, desse profissional. Ô, Baza, quem desse time atual do Corinthians, né, de 2023, que você acha que tem mais essa condição de ídolo, né? Além do Cássio, você acha que o Renato Augusto já chegou nesse patamar, já, de grande ídolo da história do Corinthians? Tá entre os grandes ídolos? Ele chegou com uma qualidade assim excepcional, e isso é demonstrado com ele em campo e sem ele. Mas eu vou falar para você, eu torço tanto, mas tanto, para que ele dê uma sequência na carreira dele, porque com certeza vocês vão achar que eu sou meio pirado, mas eu tenho certeza que se ele mostrar essa qualidade, qualquer treinador que tiver na seleção brasileira vai chamar pela experiência isso já falava dele. no programa. Então, o ano passado, mesmo com a sequência menor, eu, se fosse o Tite, teria levado o Renato para a Copa do Mundo. E o Cássio. Os dois. Sim. Os dois. Eu teria levado. O Brasil não tem um cabeça pensante como o Renato Augusto. Agora, vai depender muito hoje do departamento médico do Corinthians fazer um trabalho com ele, né? Essa briga não tá ajudando nem pro próprio Renato, e eu tô sempre com ele lá no CT, a gente senta, conversa e tal, mas isso não é bom até pro Renato, essa briga entre o Vanderlei e o Maziotti, né, que praticamente é o que administra essa parte de recuperação dos atletas. Eu acho que eles teriam que se juntar, sentar e ver aquilo que seja melhor para o atleta, né? E o atleta, com certeza, como o Renato, vai ficar muito marcado também. E com certeza ele vai querer pendurar a chuteira jogando pelo Corinthians. Ô, Baza, para encerrar, só duas bem rápidas da minha parte. O que você acha que faltou para você na tua carreira como jogador ou como técnico, enfim? E eu queria que você escalasse, já que você falou, por exemplo, não podemos nos esquecer do Corinthians 54, dos heróis. Você é o Basílio técnico, que você foi importante também como técnico. Escala um Corinthians que você viu de 1 a 11. E o que faltou para o Basílio que você acha que, olha, putz, eu teria feito algo diferente ou não faltou nada na minha carreira? Não, para mim, primeiro ponto, nunca faltou nada. Tenho só agradecer a Deus por me dar essa condição, né, desse reconhecimento, que hoje, após mais de 40 anos, vocês ainda continuam me trazendo para fazer algumas matérias e tudo, né? Então eu agradeço muito a vocês e agradeço a Deus que sempre me deu tudo. E segundo, que Ele me dá essa oportunidade de hoje fazer um trabalho muito importante. Eu sou próximo a todos os jogadores do Corinthians que estejam com alguns problemas de saúde, alguns probleminhas pessoais. A gente está lá e eu fui contratado desde a gestão do Mário Gobi por intermédio do Andrés. O Andrés foi que me levou e eu estou até hoje fazendo esse papel lá. Aliás, é um papel muito legal que o Corinthians tem da memória esportiva, sim, né? Sim. Exatamente, memória futebolística e hoje o resgate histórico, né? Que é muito feito por você. Mas quem deu esse pontapé inicial foi o Andrés. Esse reconhecimento que nós temos é através do Andrés. E eu te digo mais, até quando eu iniciei esse trabalho aí, teve jogadores que
que estavam com dificuldade financeira, o Neto até ajudou, e aí ele mandou me chamar. Porque o Neto também é um cara que ajuda muito, né? Ajuda. Aí mandou me chamar e falar, ó, eu já dei dinheiro, pô, como é que faz agora? Eu falei, se fosse você eu não faria isso, eu tomaria outro rumo. Ver cesta básica, ver plano de saúde, que se tiver atrasado com aluguel, tudo, aí você pode estar ajudando, mas a maneira mais prática e fácil de você fazer é esses pontos que eu estou me referindo. É plano de saúde, cesta básica. É assistência, né? E é assistência que tem que ser dada aos ídolos. E o Corinthians, todo mundo fala que o ser humano não tem memória, né? Mas os dirigentes do Corinthians e o torcedor tem, e tem muito, tem muita. Tem que ter. Então esse reconhecimento é muito importante. Tem alguns dos nossos que estão aí com probleminha de saúde, mas eu que sou o que vou pro quinto andar lá, chego lá, quando ele fala, que é, Basílio? Eu falei, preciso falar contigo. Aí já tiro as pessoas que estão próximas, aí eu me refiro a ele para que seja dado esse auxílio e todos eles estão sendo assistidos com a garantia do Corinthians. Agora não foge não, escala de 1 a 11 no Corinthians. Olha, goleiro. Eu vou deixar muito jogador, mas eu colocaria o Cássio. Cássio, lateral direito. Zé Maria. Zé Maria. Dupla de zaga. Ali eu ponho o Gamarra. E? Tem alguns ali, eu vou cometer algumas injustiças, mas eu vou... Do Fábio. Fábio Luciano. Fábio Luciano, lateral esquerdo. Lateral esquerdo não preciso perguntar. Eu acho que eu já sei quem é. João Mico. Vladimir. Meio de campo. Você meio pode de incluir. Campo, eu ponho o Ralf. Volante. Meias. Meia, eu coloco Renato Augusto. Coloco Sócrates. Tá? No ataque, olha, coloco Palinha ali fazendo 4-3-3. 4-3-3. E Marcelinho? O Marcelinho entra porque ele tem, mediante as suas conquistas, que foram muitas e muitas, né? E de atacante, eles vão me chamar de louco, tudo. Pôr o Neto pra fazer gol. Era o Neto mesmo. Porque ele tem. O Neto tinha que jogar, na minha época foi assim, então, como treinador. Então o meio de campo é Ralf, é um time mais moderno, que você Sócrates, escala Renato como Augusto, técnico, Augusto, um time mais que você... Na frente é Neto, Marcelinho e Palinha. Palinha circula ali, vamos que vamos. Que massa, técnico? Brandão. Oswaldo Brandão. Ó, e olha que... Obrigado, Tem um cara na história do Corinthians que esse eu coloco no meu maior Corinthians de todos os tempos. Fred Eusébio Rincon Valência. Nossa, também jogava demais. Ó, deixa eu aproveitar, me despedindo de vocês aqui. Gostaria só. Fala que você tá na Rádio Capital também. Não, eu faço um trabalho na Rádio Capital. Junto com o nosso amigo Luciano Faccioli, Raul, Rogério e Pedro. São os que trabalham comigo lá. E essa camisa tá nas lojas oficiais do Corinthians também, né? Essa camisa aí, ó, tanto é que vocês veem que não tem nem o símbolo do Corinthians. Porque quando elas foram dado para mim colocar, tanto é que vocês veem que do lado esquerdo colocamos 77 eterno, e aí tem a minha assinatura com o meu rosto. Eu não explorei o time para que aqueles que detêm, né, o direito de ter o logotipo do distintivo do Corinthians, para que não viesse me aborrecer. Mas eu gostaria de agradecer a vocês pelo que vocês estão fazendo, esse resgate, esse placar aí é uma coisa linda, maravilhosa, que tem histórias e histórias. E agradeço a todos que venham sentar nesse banquinho com vocês aqui e só falar que Deus conserve e dê muita bênção, não só a vocês, principalmente a equipe de trabalho de vocês. Obrigado, assim que funciona placar. Uma honra. Mas aí você chegou no dia que você é entrevistado aqui, por incrível que pareça,
A Placar começou no outro dia, tá, gente? Então é um público ainda que está sendo janeiro, inscrito. né? Exatamente. Pouco tempo de Placar TV, né? Obviamente que a história da Placar está desde 1970, mas a Placar TV existe há pouco tempo. E aí o Basílio chega aqui e marca a entrevista. Vou marcar a entrevista tal. A Placar atinge que marca? 77 mil inscritos. Então, nada é por acaso, né? Você aqui com a gente. Obrigado, Basílio. Obrigado, Fascicani. Obrigado. Parabéns, aquela foto do Rivelino, do Pelé. Like aqui se você gostou dessa entrevista com o Basílio, se você gostou desse bate-papo. A Placar que sempre conta história, que sempre faz a história. Sempre aqui com as páginas da Placar, com a Placar TV, com os programas da Placar e, claro, com o Revisitando o Placar, que é esse resgate da memória do futebol brasileiro. E hoje contando com o Basílio aqui, que deveria ter um tapete vermelho para ele aqui. Obrigado. Então deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu! Valeu, gente. Baza, os caras falam, hein? a gente fala muito, né, Baza? A gente fala demais, hein? Falamos bem, pô.